Olá, estamos aqui para mais um The Hub Talks especial de Fenaló, agora sendo acompanhados de Daniela Pacheco, nossa representante da Deloitte aqui, que vai nos explicar um pouquinho do que é esse bicho de Legal Ops. Do onde vem, do que vive, do que se alimenta. Explica pra gente. Sexta-feira no Globo Repórter, mas podemos falar aqui também. Sexta-feira não no Globo Repórter, mas no The Hub Talks, com certeza. Boa! Muito obrigada, Isa. Obrigada, The Hub Vita. Sou fã de vocês. Uma honra estar aqui de novo, né? De novo. Sempre muito bem-vinda. E eu gosto muito da sua pergunta, porque estamos na Fenaló, 3 dias de evento, tem muita gente falando Legal Ops, mas o que é Legal Ops? Tem até uma sala de Legal Ops, eu queria que ela viesse com um descritivo. Bom, estou nessa área há pouco mais ou pouco menos de 15 anos, então... Acho que você tem bastante conteúdo. Eu não sou uma novata, tá? Também não sou tão velha assim. O ponto é, Legal Ops, na minha concepção, são todas as atividades jurídicas administrativas em apoio, em suporte aos escritórios e departamentos jurídicos. Muito vago? Vamos descer um pouquinho essa camada. Por favor. Todo escritório, toda empresa tem ali demandas que são operacionais. Elas tangenciam a atividade jurídica. Exemplo, cadastro de processos, relatórios gerenciais, um projeto de legal design. Gosto. Isso é jurídico? Sim e não. Ele tem uma camada, porque eu preciso entender de jurídico para construir isso, mas não necessariamente precisa ser um advogado para estar nessa atividade. Não necessariamente precisa estar numa área jurídica para desenvolver ou tocar esse projeto. E o Legal Ops, ou Controladoria Jurídica, ou Back-Office, ou o nome que for, tendo essas atividades operacionais, a gente pode conceber e conceituá-lo, portanto, como atividades jurídico-administrativas em suporte ao advogado, ao departamento jurídico, para a eficiência e otimização dos trabalhos técnicos jurídicos. Ou seja, para o advogado ficar tranquilo, fazendo a peça dele, tocando o processo, vai ter um time por trás com ferramentas, estruturando e otimizando o dia dele. Então agora entendemos onde vive. Vou perguntar do que se alimenta. Como é o dia a dia do Legal Ops? O dia a dia não é belo, porque a realidade é dura e crua. A gente ainda vive numa expectativa de... É uma área que agora tem alta, é hype. Vemos o Clock aí tendo um excelente trabalho de divulgação e projeção dessa estrutura. Porém, a gente já faz isso há muito tempo. A gente tem escritórios no Brasil pelo menos com 100 anos, empresas então, a Deloitte tem 200. Então, a gente já faz operação há muito tempo. Então, tem bastante gente no mercado já fazendo isso, mas que talvez não tenha esse reconhecimento ou não tenha essa oportunidade de carreira. Porque a gente tem a falsa sensação de que para fazer um cadastro, cuidar de uma publicação, fazer um bom relatório jurídico, eu preciso ser advogado. E aí a gente restringe não só um acesso à área, mas também uma escalabilidade nessa carreira, uma projeção dessa carreira. Então hoje, onde vivem? Em muitos lugares. Em escritórios de advocacia, nas suas áreas de back-office, nas suas estruturas de operações, nos departamentos jurídicos, suportando essas demandas. Mas ainda é um profissional que precisa ser mais reconhecido no mercado, porque a gente tem esses ambientes como o Fenaló que promovem isso. E é o ambiente onde esse profissional também está inserido. E aí você tocou num ponto que eu acho muito legal e é tanto uma dúvida quanto uma provocação. A gente ainda separa a pessoa que é a advogada, entre muitas aspas, de verdade, e a pessoa que está ali no back-office, como se tivesse, inclusive, uma hierarquia entre as duas coisas. E o que você está propondo aqui, pelo que eu estou entendendo, é que, na verdade, uma apoia a outra para que as duas coisas funcionem bem. Então, não tem necessariamente uma diferença hierárquica entre os dois, e sim, não. É um trabalho em equipe, é isso? Um trabalho em equipe, tangencial, um retroalimenta o outro, um depende do outro. Então, tem que ter uma visão de que, se por exemplo, eu sou advogada, mas fui correr atrás porque eu achava, preciso ser, questão não concluir a minha carreira. Lê do engano. O ponto é, para exercer essa atividade operacional, posso ter uma outra formação. Eu posso ter uma formação administrativa ou engenheira, como eu já vi atuando, contábil, o que for. Conheço operação, conheço de processo, eu posso atuar nisso. O importante é a gente entender que é uma estrutura, uma área, um serviço que apoia, suporta, mas também exerce uma autonomia no dia a dia jurídico.
Porque eu vou propor insights, propor soluções, ferramentas, projetos que vão colaborar com a rotina do advogado. Não é menor, não é maior. É igual, porque estamos juntos no final do dia. E se você pudesse contar pra gente um exemplo de caso de sucesso de Legal Ops que você já viu, ou na sua experiência, ou já ouviu de outras pessoas por aí, pra galera que ainda não se envolveu nessa temática, começar a pesquisar, começar a ler um pouquinho mais e ver se pra eles faz sentido talvez entrar nessa área. Você tem um caso pra falar pra gente? Vou me citar. Eu gosto que aqui não tem autoplágio. Não, vai ser... Citação, fonte, eu mesma. Por eu mesma. Quando eu fui fazer estágio, essas coisas todas, eu fui fazer estágio em empresa, em escritório. E o estagiário, você tem, na época, né, você tinha duas opções. Ou você vai pro fórum, ou você vai planilhar coisa. Eu fui a estagiária que fiz as duas coisas, mas eu era muito boa na planilha. Então, fiquei na planilha. E gostei. E fui desenvolvendo, pensando, aprendendo, me conectando mais com o pessoal do TI do que com o pessoal do jurídico. Fui curtindo essa visão gerencial, de controle, de gestão, de pensar no negócio e não pensar só na peça. Então, naturalmente, eu fui indo para um outro ambiente, dentro do escritório, junto com os advogados, mas era um outro ambiente, onde eu controlava a rotina, eu pensava na gestão e na operação, mas eu tinha que entender da peça. Hoje, a gente tem a gente vive um momento muito mais rico de oportunidades no sentido de conhecimento. O que vocês fazem aqui no Vita também é isso. Vocês unem uma outra fonte, um outro conhecimento de legal design, visual law, e trazem isso para não só a academia, mas para o dia a dia do escritório ou do departamento jurídico. Então, para quem pensa, faço legal, porque tem muita gente que faz e não sabe, né? Então, para de repente a pessoa, essa é uma área, tem uma projeção de carreira nisso, vale a pena investir? Primeiro, hoje tem muitos cursos, tanto pós, MBA, curso livre, promovendo uma estrutura, um conhecimento sobre a área. Mas a prática é reveladora. E não tem, até a gente estava começando, como que é a rotina? A rotina é a operação mesmo, você tem que curtir a operação, você tem que conhecer de processo, tem que conhecer de fluxo, tem que conhecer de mapeamento, análise de dados, você tem que ver tudo isso para você ter uma boa construção no final do dia e poder ser um legal operate de sucesso. E me parece que um legal operate é também uma pessoa ali mais multifacetada, né? Muito. Tudo bem, a gente tem os nossos hiper especialistas, pessoas técnicas excelentemente que são muito necessárias para várias consultas, mas eu tô sentindo que um perfil mais multifatorial aí é bem bacana. Porque você tem um pezinho no RH, no financeiro, em compras, contratos, jurídico. Você é um componente no meio disso tudo e, na verdade, você está no centro. Porque você manda trabalho para o jurídico, mas você tem que pensar com o RH, você tem que definir com o financeiro. Então, tem que ser um profissional que requeira múltiplos talentos, conhecimentos, e por isso que não necessariamente jurídico. Não preciso ter uma formação jurídica para estar nessa área. Eu preciso conhecer do processo. É diferente do que ter formação jurídica. E você que aí talvez tenha uma habilidade que é não só jurídica, não se preocupe, tem muito espaço para você. Eu achei legal que você contou da sua época de estagiária ali, foi se alinhando mais com as planilhas de Excel. Eu fui uma estagiária que ia muito pro fórum. E me mandavam muito pro fórum, estagiária e júnior, porque eu era a pessoa que resolvia. Então eu chegava lá no fórum, ninguém conseguiu esse processo, ninguém conseguiu pegar esse documento. E assim, eu sou talvez um pouco falante, acho que por isso estamos aqui hoje. Então eu sempre fui a pessoa que gostava de conversar, de se relacionar, e eu fui desenvolvendo essa habilidade aí do meu outro lado do estágio. Então hoje também sou aqui uma pessoa multi-apaixonada, gosto de outras coisas que não são só jurídicas, mas que acabam tangenciando aí. E é muito legal saber que tem espaço, e não só um espacinho, mas um espaço crescente no mundo jurídico, para que mais pessoas que são multi-apaixonadas, multifacetadas, multi-interessantes possam aparecer aqui e se enveredar por esse caminho de legal ops. O nosso mundo, nosso ambiente está cada vez mais integrado e diverso. E essa área é exatamente isso. Tem uma área que é diversa e integrativa, é legal ops. Maravilha! Então, Dani, muito obrigada por me explicar um pouquinho mais do que é Legal Ops e trazer para a gente aí mais conhecimentos técnicos sobre essa área inovadora. E para você que ficou aqui até o final, aquele meu muito obrigada e até o próximo The Hub Talk.